Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí finalizar a nossa aula sobre o artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Falta pouco agora, estamos no finalzinho. Como eu falei para vocês, eu estou bastante feliz porque é uma das raras oportunidades que eu tenho de trabalhar com um pouco mais de calma cada um dos incisos, né, do artigo 5º. Esse vídeo ele deve ser um pouco menor, tá? Olha, para nossa alegria, então. Esse vídeo deve ser um pouquinho menor porque nós vamos já finalizar o artigo 5º, que é o que eu busco fazer, tá bom? Depois nós vamos falar de prova, tá? Muito bem, vamos que vamos, ó. Nós tínhamos na última aula acabado de falar das garantias fundamentais. Estão lembrados disso? Nas garantias fundamentais, também chamadas de remédios constitucionais ou rights constitucionais, tudo bem? Nós falamos ali do habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, muito bem. Agora nós vamos só finalizar, eu vou fazer alguns comentários, por isso que eu falei que o vídeo hoje deve ser um pouquinho mais curto, tá? Porque nós já estamos finalizando, mas mesmo assim coisas muito importantes, tá bom? Vamos falar do inciso LXX1V. Bacana, né? LXX1V. Muito bem. É o 74, né? Muito bem. Diz assim: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Pessoal, aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. Veja que nós vimos vários incisos da Constituição, do artigo 5º, e muitos deles eram, como todos são, direitos do cidadão, do indivíduo. Tá bom. Mas muitos desses direitos obrigam o Estado ao que a gente chama de uma atitude, de uma ação negativa. Direitos negativos que fazem com que o Estado se distancie do indivíduo. Olha, me deixa em paz, fica longe de mim. Entendeu? Agora a gente entra num ponto que traz o que a gente chama, na verdade, de ações positivas ou de obrigações do Estado para com o cidadão. Percebeu? Aqui tem uma visão, um enfoque diferente. Então, muitos dos direitos buscam afastar a ação do Estado, né, diante da pessoa e diante do cidadão. Tudo bem? Aqui é o contrário. Quando ele fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, veja bem, você sabe que para você buscar qualquer direito seu na justiça, e você lembra que nós vimos um inciso que trata disso, né? Direito de ação, direito de jurisdição, indisponibilidade de jurisdição, né? Que nenhuma lei vai impedir o sujeito de ir ao Poder Judiciário. Estão lembrados disso? Legal. Aqui ele fala o seguinte, que o Estado deverá prestar assistência a quem não puder tê-la, tá bom? Olha os cachorros latindo, ó. Ei, beleza, hein? Eita, maravilha. Vamos lá. Vamos dividir o tempo com a cachorrada. Vamos que vamos. Pessoal, veja bem. Quando ele fala assistência jurídica, é advogado, né? Você poderá, então, pleitear junto ao Estado um advogado, tá? O advogado, ele fala assistência integral e gratuita. Integral seria no sentido de por exemplo, um inquérito policial, ou seja, poderia ter um advogado te acompanhando. Se for uma ação civil, entrar com a ação propriamente dita, né? Propor a ação. E até a última instância, se for possível. Isso é o integral, até a última instância. Gratuito, porque você não teria que pagar nada. Sim, nada. Neste caso, quem paga o advogado? O Estado. O Estado. Quando vocês se formarem, uma das primeiras coisas que vocês farão será a inscrição na assistência judiciária gratuita. Viu? Quando tiverem a carteirinha da ordem, né? E aí, vocês vão passar a receber ações do Estado vindas da Defensoria Pública. Algumas ações a Defensoria pega, outras ela passa para os advogados. Tá bom? Eu não sei como é que tá hoje. Tempos atrás, eu lembro que quando eu me formei, em torno de 2 por mês, mais ou menos, às vezes uma civil, uma penal, uma coisa assim. Muito bem. Você vai receber essas ações para que você então comece a atuar. E o Estado vai te pagar. Claro, muito menos, né? Porque ele segue um valor assim, bem módico, digamos assim. Mas de qualquer forma, o importante é que o cidadão terá aí acesso à justiça por meio de um advogado gratuito. Para todos, não, cuidado, ele fala assim, aos que comprovarem insuficiência de recursos. É para o pobre, calma. Pobre é outra coisa, pessoal. Tem que tomar cuidado com as palavras.
Quando ele fala em insuficiência de recursos, significa que a pessoa tem recursos. Ela deve ter um salário. Só que os recursos dela não são suficientes para pagar um advogado. Advogado é caro, particular, entendeu? É caro. Então, ele não pode dispor dos recursos que ele tem para manutenção da sua família para pagar advogado. Então, ele terá o direito a um advogado do Estado. Tudo bem? Então, não é para todo mundo, para aqueles que precisam. Outro, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Então, veja bem, indenização é porque houve um dano, lembra? Se houve um erro judiciário, alguém foi condenado por engano. Claro que quando ele fala erro judiciário, é só a sentença, João? Eu entendo que não, tá? Mas quando ele fala alguém tenha sido condenado por erro judiciário, bom, teoricamente se houve uma falha do Poder Judiciário, e pode falhar? Pode, são pessoas humanas, tá? Nesse caso, o sujeito que foi condenado por engano tem direito a uma indenização. E aí ele complementa, assim como terá também direito a uma indenização aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Veja, aqui obviamente nós já temos uma sentença, o sujeito foi condenado, está preso e o juiz determina lá uma pena. Não pode passar daquela pena que foi determinada. Pessoal, tudo bem? Se passar, que seja um dia, isso dá direito a pleitear uma indenização contra o Estado, tá bom? Muito bem. Outra regrinha, são gratuitos, quer dizer, são de graça para os reconhecidamente pobres. Vê que aqui ele falou pobre, meu rei. Aqui ele falou pobre. Lá ele falou insuficiência de recursos. Veja que se ele falou, usou termos diferentes, quer dizer que não é a mesma coisa. Tá bom? Então, muito cuidado com as palavras. Aqui é o pobre mesmo, pobre de marré, marré. Só que ele fala assim, são gratuitos para o pobre, na forma da lei. Então tem que ter uma lei, né? Ó. O que é gratuito? O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Eu costumo brincar, principalmente com os meus alunos de cursinho, para guardar a ideia. O que a Constituição diz que é de graça para o pobre? Bom, para o pobre de graça é nascer e morrer. Nascer e morrer para o pobre ainda é de graça. O problema é esse meio tempo entre nascer e morrer. Isso aqui é que fica difícil. Mas nascer e morrer ainda é gratuito para o pobre. Tá? Porque ele fala assim, registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Gratuito. Tudo bem? Para todo mundo? Não. Ele coloca, fala, para o pobre. Só que tem que ter uma lei definindo isso. Na prática, pessoal, quem já deu à luz, né? Quem tem filhos, sabe disso. Nasce as crianças, o cartório de registro, ele passa pelo hospital fazendo o registro de nascimento de todo mundo. E não pergunta, ó, você tem dinheiro, você é rico, você é pobre? Hã? Não. Ele sai fazendo o registro de todo mundo. E você já sai de lá com o seu documento. Se por um acaso, no momento que passar, né, ou você vier a ter, né, uma criança fora desse horário, às vezes, né, vai até o cartório, ele vai te registrar tudo bem. Será cobrado se você quiser um registro mais enfocado. Tem aqueles registros mais bonitinhos, com desenhinho, blá blá blá, eles vão te cobrar um valor do contrário, tá bom? E a certidão de óbito, facinho, é uma gratuidade. Ele ainda fala que são gratuitos, isso aqui é interessante, isso aqui é importante agora. Ele ainda diz que é de graça, de grátis, como diriam os corintianos. São gratuitos o quê? Ó, as ações de habeas corpus e habeas data. O habeas corpus, veja bem, pode ser que o cara já esteja preso, de onde que ele vai tirar dinheiro? Entendeu? Por isso que é gratuito. E o habeas data para conseguir informação, tá? Ele ainda coloca, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Você sabe, nós já comentamos que cidadania tem um termo, assim, um termo amplo. Amplo, tá? Por exemplo, o que entraria aí? Carteira de trabalho. Você paga para tirar a sua carteira de trabalho? Não. Você vai lá no Ministério do Trabalho, eles te dão de graça a carteira, que é aquele caderninho, né? Entendeu? Voto, lógico, claro, direito político, né? Tecnicamente, estrito sensu, é o poder da cidadania. Mas você não paga para votar, concorda comigo? Todos pagassem, então. Seriam aí os atos para a cidadania. Só alguns exemplos, tá? Tudo isso gratuito, tá bom? Bacana? Muito bem. O habeas data também. Boa, para fechar agora os incisos, finalmente chegamos aos 78. Olha que novela! Diz assim, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Então veja bem, pessoal,
Cuidado que aqui você tem dois aspectos. Por que foi criada essa regra? Muito bem, vou explicar para vocês. Pessoal, ó, essa regra foi colocada porque os processos demoram demais. Você concorda comigo? Verdade. Tem processos que ficam décadas. Então ele colocou que o processo, primeiro, ele não pode ser relâmpago. Como assim? Ele tem que ter um tempo razoável. O que é esse razoável? Não define. Claro, as regras da Constituição não são muito, né, detalhadas a esse ponto. Razoável seria o tempo suficiente para você provar o que você está alegando. Vamos entender dessa forma, tá? E a tramitação célere aí, celeridade, que não pode durar a vida inteira. Entendeu? Como tem ações aí, processos que fazem aniversário de 1 ano, de 10 anos, de 20 anos. Terrível, terrível. Mas tem, tá? Então, muito cuidado, muito carinho com isso, né? Esse inciso, ele é muito bom. Foi colocar, resolveu, né? Porque na época havia uma reclamação. Olha, é muito demorado, o processo demora. Aí o Congresso, vamos resolver isso. Vamos colocar na Constituição que tem que ser rápido. E colocou. Resolveu, né? Aí ficou super rápido. Não adiantou nada, né? Isso não vai acelerar o processo. Isso não muda. Só que aquele negócio, quando você vê que o processo está ficando muito demorado, tá passando muito tempo, está enrolando, geralmente o que o advogado faz? Ele começa a colocar esse incisozinho, sabe? Lá embaixo, no final da petição, no papel, escreve para o juiz para ver se vai. Você entendeu? Tentar ver se acelera um bocadinho, né? Para o juiz olhar e falar, pô, de quanto que é esse processo, hein? Nossa, já tem tudo aí, tá longo mesmo, né? Tá demorando. Bom, como eu falei para vocês, não é um inciso que resolveu o problema da demora processual. Mas foi colocado. Aqui no Brasil, desculpa falar, mas há um cinismo muito grande, uma hipocrisia muito grande, né? Infelizmente o Congresso acha às vezes que escrevendo uma coisa no papel está resolvido o problema. Ué, põe prazo então, coloca uma data, entendeu? Não, isso eles não vão fazer. Coloca um monte de palavras bastante abstratas para ficar no ar, mas tudo bem. Só um comentário meu, um desabafo, tá bom? Boa. Fechamos os incisos. Yes, fechamos os incisos. E agora acabou. Cuidado. Nós temos agora, ao final do artigo 5º, 4 parágrafos. Vocês estão aí com a Constituição, não estão? Claro que estão com a Constituição, né? Eu sempre peço para que assistam nossas aulas com a Constituição na mão, muito importante. Pessoal, esses 4 parágrafos, eles são muito importantes, tá? São muito importantes. Tem que estar ligado a isso aí. O parágrafo primeiro, ele diz assim, ó, as normas é bem genérico, hein? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Olha que bacana. Você veja que o artigo 5º inteiro traz o quê? Normas, regras, que definem direitos e garantias fundamentais. Então ele está falando do artigo 5º? Sim, o artigo 5º todo. Não apenas, tá? Mas vamos lá. Ele fala que tem aplicação imediata. Ó, não vai confundir agora, queridos, aplicação com eficácia. Como assim? Você lembra que nós falamos que a eficácia pode variar de norma para norma, lembra? Vamos pegar aqui a classificação mais comum do José Afonso da Silva, né? A eficácia da norma constitucional pode ser plena, limitada e contida. Estão lembrados disso? Maravilha, muito bem. Isso é eficácia. A aplicação é outra coisa. E aqui é categórico, é um parágrafo, está escrito, tem aplicação imediata. Aí alguns podem perguntar, mas João, como é que eu vou usar, por exemplo, uma norma, um direito, que está lá previsto como fundamental, e exige uma lei, a lei não foi feita? Não posso usar. Verdade. Então não tem aplicação imediata? Tem. Eu pergunto para você, pensa, raciocina. Tem uma norma, ela exige que seja confeccionada uma lei para que eu possa usá-la, a lei não foi feita, tá? Então eu não posso, pela falta da lei, usar aquele direito. Tem alguma coisa que eu possa usar? Esse problema tem alguma solução? Tem algum remédio? Entendeu? Tem. Mandado de injunção. Exato. Quando faltar a norma regulamentadora que impeça a utilização, o uso, né, de liberdades e direitos fundamentais, né? Aí eu entro com o mandado de injunção. Então dá para eu aplicar mesmo que não tenha lei. Bacana, só para guardar a ideia. Parágrafo 2º, muito legal, gosto muito dele. Ele diz assim, ó.
os direitos e garantias expressos nesta Constituição, veja bem, hein, Constituição, não excluem outros direitos e garantias que decorram do regime e dos princípios adotados pela Constituição. Eu já estou fazendo aqui uma análise. Ou ainda, direitos e garantias que advenham dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Pessoal, esse parágrafo é muito legal. Inclusive eu usei muito ele na minha tese de mestrado. Porque veja bem, o que ele diz aqui? Que direitos e garantias não estão apenas no artigo 5º. Ele fala de direitos e garantias na Constituição. Então ele já deixa claro que direitos e garantias estarão por toda a Constituição e não apenas em um ou outro artigo. E vai além, ele diz que além da Constituição, você pode extrair direitos e garantias também do regime. Que regime? Regime democrático, republicano. Bacana, né? E dos princípios. Olha quantos princípios tem na Constituição. Não só aqui. Por exemplo, princípios tributários. Vamos pegar um exemplo simples, tributários. Por exemplo, o governo ele pode aumentar um tributo? Pode. Só que se ele aumentar ou criar um novo tributo, tem um princípio. O princípio da anterioridade tributária ou da anualidade. Quer dizer, ele só vai poder efetivamente cobrar esse tributo no ano seguinte. Ou o princípio da noventena, também tributo. Ele só pode cobrar o aumento do tributo ou o novo tributo dali a 90 dias. Tudo isso está na Constituição, mas bem lá longe, artigo 150 e pouco, entendeu? Mas são princípios. E dali você tem um direito. Sacou a ideia? Tá? E ele ainda fala dos tratados internacionais que o Brasil seja parte. Veja, o governo brasileiro está sempre assinando tratados, participando de tratados, que são regras criadas em outros países. Que o nosso representante, o presidente, o ministro, sei lá, assina, concordando com aquela regra, entendeu? Às vezes até ajuda a fazer, colocando um detalhe ou outro ali, né? E nós nos obrigamos a obedecer o que está naquele tratado. Se aquele tratado, então, é assinado, vem para o Brasil, já falamos sobre isso, seja votado pelo Congresso e integre o nosso ordenamento jurídico, ele pode também gerar direitos, tá? Garantias. Tudo bem? Bacana? Legal. Falando dos tratados, vem o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz assim, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, muito carinho, circule direitos humanos aí, viu? Quando forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Eu acho que você vai lembrar disso. Por quê? Nós já falamos em sala de aula. Eu já comentei isso na sala de aula. Você lembra? Lá nas nossas aulas presenciais. Eu já fiz um comentário explicando, falando um pouquinho, pelo menos, sobre essa ideia, né, das regras de tratados internacionais que venham a participar do nosso ordenamento jurídico. Já comentei sobre isso, tá? Então eu vou relembrá-los. Claro que eu acredito que vocês lembrem. Quando esse tratado, essa convenção internacional, quer dizer, são regras feitas fora do Brasil, ou por grupos de países, ou por uma entidade. Muito bem. O Brasil, óbvio, ele tem que querer aceitar essa regra, tá? Agora, preste atenção. Quando ele for sobre direitos humanos e apenas sobre direitos humanos, não define exatamente o que é, mas qualquer situação que envolva direitos humanos. Bom, todo tratado e convenção internacional tem que vir para o Brasil e tem que passar pelo Congresso, falei agora há pouco, e tem que ser aprovado. Agora preste atenção. Se ele for aprovado nessa sistemática que eu falei, 2 turnos, e aprovado por 3/5 dos votos, ele passa a ter o status de norma da Constituição, mesmo não estando na Constituição. Porque não está, hein? Porque não está. Não está na Constituição. Perceba que ele não vai ser introduzido, não vai ser mais um artigo, um adendo. Não. Ele fica fora da Constituição. Mas terá o status. Por isso que eu falei que vale a emendas constitucionais. Como se eu estivesse alterando a Constituição. Beleza? Muito importante isso, tá? Ô, João, e se uma norma internacional for votada, mas não nesse sistema? Bom, se não for de direitos humanos, e ela for aprovada por uma sistemática simples, ela integra o nosso ordenamento. Mas, como se fosse lei.
Entendeu? Não status de Constituição. Lei. Mas se for direitos humanos, bom, aí a porca torce o rabo. Por quê? Porque aí é uma discussão doutrinária a respeito disso. Ora, se aquilo for votado, quer dizer, preste atenção, é um tratado internacional? É sobre direitos humanos? Mas não, veja bem, não foi votado nessa sistemática de 2 turnos por 3/5 votos. Como é que eles aprovaram esse tratado sobre direitos humanos? Aprovaram de forma simples, maioria de votos. Ponto. E agora? Teoricamente é lei. Lei. Não tem status de norma da Constituição. Mas o Celso de Mello, ele deu uma decisão alguns anos atrás que ele falava justamente isso. Se for aprovada no formato de lei por ser de direitos humanos, ele entende que tem que ter um tratamento diferente. Então não vai ser só lei, ao contrário, será acima da lei. Percebeu? Acima da lei. Não vai ser norma constitucional. Não pode, porque não equivale à norma constitucional. Mas não é lei, quer dizer, não tem apenas a força de lei. Estaria ali no meio termo entre lei e a Constituição. Percebeu? Ele dá uma força maior do que a lei em si. Bom, é só o comentário dele, do Celso de Mello. Ele quis dar aí uma força maior para uma norma que fosse de direitos humanos. Mesmo que não tenha sido votada com esse trâmite exigido. Você entendeu? Tá legal? Bacaninha? Então tá bom. Mas isso dá pano pra manga, viu, pessoal? Isso foi uma decisão do Celso de Mello. Foi assim que ele entendeu. Todo mundo faz um pamperinho, olha, é verdade e tal. Mas foi uma decisão só dele, eu não tenho ainda o plenário decidindo. Pode ser que daqui a amanhã ou depois de amanhã mudem essa ideia, mas só para você ver, tá? Ter um entendimento a respeito disso. O último parágrafo, né? 4º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Já existe esse Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, e ele cuida de crimes, entre aspas, crimes que atingem aí a humanidade. Crimes que vão além das fronteiras de um único país, tá? E o Brasil já assinou, sim, manifestou a sua adesão, assinando lá, né, o tratado com eles, informando que vai concordar com as decisões do Tribunal Penal Internacional. Tudo bem? O Tribunal Penal Internacional julga crimes assim contra a humanidade, genocídio, né, um tirano que tenha massacrado a população, criminosos nazistas, né, que ainda hoje você não encontra mais, mas até algumas décadas até você encontrava, tinha até no Brasil, tá? Eu não sei por que alguns nazistas vinham para o Brasil, para a Argentina, né? Se eles fossem pegos, seriam aí julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Tudo bem? Bacana, legal, de boa? Muito bom, muito bem. Encerramos assim o artigo 5º. Como eu falei para vocês, é com muita alegria que eu encerro esse artigo 5º, principalmente conseguindo tratar dele com o carinho que nós tratamos. Claro, preste bem atenção, eu não esgotei, tá, pessoal? Por favor. Artigo 5º, ele sozinho tem 78 incisos, nós ficamos várias aulas tratando dele. Só que você tem livros inteiros falando só do artigo 5º. Livros inteiros. E eu não vou aqui, né, ter a arrogância de querer extinguir a matéria em 4, 5, 6 aulas que seja, 10, 12, não importa. Ainda é muito pouco, pessoal, tá? Seria necessário falar muito mais. Claro, eu não entrei em jurisprudência nem nada, mas você vê que o assunto é extremamente rico. Rico. E no momento que vivemos hoje, sui generis, né? De uma importância acima do normal. Nós estamos vivendo um momento diferenciado. Concorda comigo? Estamos. O Brasil está no momento aí, vários estados e cidades estão em estado de emergência. Estados de emergência que acabam criando situações assim, muito peculiares, né? Então você tem que ficar em casa, você não pode sair na rua, você é obrigado a usar máscara quando sai. Você não pode entrar nos lugares sem máscara. Pessoas que estão andando na rua, muitas vezes são detidas pela polícia. Olha que situação. Entendeu? Algumas estão sendo aí até, né, processadas por estarem reclamando disso. E a manifestação do pensamento. Como é que fica? Direito fundamental. Falamos tanto disso. Bom, não vamos entrar nessa seara. É só para você imaginar a importância disso. Fique atento. Nós estamos num momento em que os direitos fundamentais estão sendo extremamente discutidos, viu? E quem é o grande guardião de tudo isso? Supremo Tribunal Federal. É obrigação dele
tá? Guardar os direitos fundamentais. Tá entendido? Muito bem. Fechamos aqui, né, a nossa matéria de artigo 5º. Amanhã tem aula, pois é. Mas amanhã, meus queridos, será a nossa prova. Calma. Sem estresse. O que nós vamos fazer? Eu vou passar as questões para vocês amanhã, na sexta-feira, tá? Para que vocês, então, possam fazê-las. E darei a vocês uma semana. Puxa, que espetáculo, né? Não é professor, é pai, né? Praticamente uma mãe. Vocês vão ter uma semana. Então eu vou passar amanhã, na hora da aula, eu vou passar para vocês aqui essas questões. Vocês terão aí até a outra sexta para me entregar as respostas. Se você já quiser fazer amanhã, na sexta-feira mesmo, no sábado, no domingo, tem problema. Vou colocar no Classroom, vocês vão passar as respostas no Classroom, tá? Como fizemos na P1. Vou colocar, vocês vão passar tudo isso. E beleza, assim que eu tiver corrigido tudo, mando para vocês. Tenham paciência, vai ter bastante prova para corrigir, então. Mas vocês têm prazo máximo, tá? Começa amanhã à noite, no horário da nossa aula, e irá até a próxima sexta-feira. Tudo bem? Quer dizer, bastante tempo para responder as questões, para responder com calma, pensar, analisar, ouvir os vídeos que nós já falamos, ouvir de novo, tá tudo lá. Beleza? Bacana? Então amanhã nós então iremos mexer com a nossa prova. Vou colocar algum material para vocês amanhã, tá? Vou colocar, possivelmente sobre o artigo 5º, vou jogar algum material para vocês no Classroom, material escrito, mas não haverá videoaula. Tá? Vou passar o material escrito para vocês. Tudo bem? Escrito, tá? Inclusive vou enviar mais coisas para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Mas amanhã é a nossa prova. Vou só colocar as questões, vocês olham lá as questões e depois vocês terão uma semana para responder e me enviar. Conforme forem me enviando, eu vou tentar corrigir. Tá legal? Entendido? Qualquer dúvida, me deem um alô lá no WhatsApp, mas sem problema, tá? Claro, preste atenção, né? Eu vou mandar as questões para você da prova amanhã. Você não vai voltar perguntando da prova. Hã? Ah, professor, eu não entendi a prova. A questão 3. Não. Vai ter que entender, interpretação de texto. Beleza? Eu não vou poder responder questões amanhã, porque afinal de contas são questões da prova. Você que tem que me responder. Tá legal? Belezinha? E pelo amor de Deus, né? Cada um faz a sua. Por favor. Porque a gente começa a ler e encontra a resposta igual. Tudo igualzinho. Não que, afinal de contas, tem uma resposta só, mas as mesmas palavras. Vírgula, ponto final, tudo, às vezes o mesmo erro de português. Tá bom? Então, combinados? Amanhã então eu passo as provas, vocês terão aí vários dias para respondê-las, tá bom? E ficamos por aqui com o nosso curso de Direito Constitucional 1 deste semestre, tá? Foi uma imensa alegria trabalhar com vocês, espero que tenha sido útil, tenham conseguido entender, tá bom? Por favor, eu sempre peço em casa, leiam, nada como livros, tudo que eu estou falando aqui está nos livros. Possivelmente vocês vão encontrar, inclusive, autores que discordam de mim, podem entender de uma forma diferente, paciência, não tem problema, faz parte, isso é o direito, é o bonito. E muita saudade de vocês, pena que nós acabamos juntos, né? Ali, na forma presencial. Espero de coração que no próximo semestre nós estejamos juntos, pessoalmente, um olhando para o outro. Tá legal? Vamos nos ver. Muitas saudades das nossas aulas presenciais. Tá legal? Forte abraço a todos. Boa prova. Sucesso. Até amanhã. Até mais. Tchau.